Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui convidar cada um de vocês que está chegando aqui no canal pela primeira vez para você vir fazer parte aqui da nossa família. É só você correr logo aqui embaixo do nosso vídeo, você vai ver um botão escrito inscreva-se, você clica nesse botão, se inscreve por aqui e mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica logo ao lado daquele mesmo botão para você sempre receber um aviso, um recado assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aí sobre a partida dessa quarta-feira, né? O Vasco voltando a jogar pelo Campeonato Carioca, precisando de uma vitória aí para poder encostar ali nos líderes da competição, né? A gente que deve ter força total aí, o Maurício Barbieri colocando o que ele tem de melhor para poder encarar a Portuguesa da Ilha. E também vamos falar sobre mais duas contratações praticamente fechadas aí, que podem ser anunciadas ainda no decorrer dessa semana, e a busca do Vasco por mais duas contratações para o decorrer dos próximos dias aí, para poder fechar esse grupo para a disputa do campeonato estadual e entender o que será necessário de contratar, né, de reforçar para o campeonato brasileiro. Então já convido todos vocês a assistirem, a acompanharem o nosso vídeo aqui até o final. Peço a sua ajuda, peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, né, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E como eu falei no comecinho, se você está chegando aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado, quer ficar por dentro das notícias do Vasco, corre lá embaixo, clica naquele botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa família. Combinado? Então é isso, bora começar o vídeo falando um pouco mais aí sobre a partida dessa quarta-feira, Portuguesa da Ilha e Vasco, né? O Vasco até o momento no Campeonato Carioca tem 2 empates em 2 jogos, né? O Vasco acabou não conseguindo sair vitorioso aí nos seus jogos, né? Lembrando que o Vasco não jogou com o time titular, porque o time titular estava nos Estados Unidos, né? O Vasco perdeu um para o River Plate, venceu o segundo jogo lá, né, contra o Inter Miami por 3-0 e agora retorna ao Brasil aí para poder dar aquele pontapé inicial, né? Dar início à disputa do campeonato estadual. O Vasco que tem 2 jogos a menos do que o Flamengo, um jogo a menos do que todos os outros times aí do campeonato estadual até o momento e precisa da vitória, né? O Vasco está na 9ª colocação com apenas 2 pontos, mas com certeza agora a gente vai ter, né, esse início de verdade aí do Campeonato Carioca pra gente, e a vitória já nessa quarta-feira vai ser muito importante para que a gente possa encostar nos líderes da competição. O Maurício Barbieri vai levar o que ele tem de melhor a campo, né? Tem algumas dúvidas, obviamente, como por exemplo o Luca Orediano, sentiu um desconforto muscular, a gente não sabe ainda se ele será ou não utilizado para essa partida de quarta. Outra dúvida é se ele mantém o Zé Gabriel no time titular, né? O Zé Gabriel que oscilou bastante nesses 2 jogos, a mesma coisa com o zagueiro Miranda, que foi titular no último jogo, mas não foi bem. Então o Maurício Barbieri está ali estudando para poder entender o como vai ser melhor, né, dele fazer essas modificações, mas a provável escalação não deve fugir muito do último jogo contra o Inter Miami, com Ivan no gol, nas laterais o Pumita Rodrigues e o Lucas Piton. Dupla de zaga ele deve ser ali o Léo, que deve jogar ao lado do Robson Bambu, que foi titular ali no Carioca no último jogo. Meio de campo ali, como eu falei, a grande dúvida, se ele mantém Zé Gabriel ou se ele entra ali com Jair Figueiredo e Nenê. Lá na frente, Gabriel Peck, Pedro Raul, e a outra dúvida de quem será ali o terceiro atacante, se ele vai de Eric Marcos, se ele vai de Figueiredo, se ele vai com Alex Teixeira ou se ele vai com o Luca Orediano ali, que não jogou a última partida. Mas enfim, o importante é que o Vasco leve ali o que tem de melhor a campo, que a gente consiga essa vitória fora de casa, né, que a gente possa pular de 2 para 5 pontos na tabela e encostar ali nos líderes da competição, porque o Vasco não pode dar mole, né, não pode ficar para trás, para que no final do estadual a gente possa estar figurando ali entre os 4 primeiros colocados e obviamente ali ter a possibilidade de disputar as semifinais e a final do Cariocão aí de 2023.
Beleza? Pulando agora, vamos falar um pouquinho sobre mercado da bola, né? O Vasco, que segundo informações aí muito quentes, está fechado já com mais 2 jogadores, um goleiro e um zagueiro. O goleiro, como a gente sabe, é o Léo Jardim, jogador brasileiro que começou sua carreira pelo Grêmio, nos últimos anos ali jogou lá no Nice da França, né? Uma contratação que me assustou um pouco, por quê? Porque eu acho que já contratou o Ivan, que é um grande goleiro, né? O Ivan ali que chegou do Corinthians por empréstimo, na minha opinião, cara, foi uma das melhores contratações do Vasco aí para essa temporada de 2023, mas parece que o Vasco ali queria um segundo goleiro, né? Queria mais um atleta para brigar por essa posição. E parece que o Vasco aí tá tirando, né, o Léo Jardim lá do futebol francês. Uns dizem que a negociação vai ser ali sem custo, outros dizem que o Vasco vai gastar uma grana, né? Parece que em torno de 10 milhões de reais parcelado pela compra do Léo Jardim. Até o momento a gente não teve essa confirmação. O certo é, o jogador já está a caminho do Brasil, né? Parece que ele chega aqui no Rio de Janeiro na quarta-feira para fazer todos os exames médicos e assinar um contrato ali de 4 temporadas, de 4 anos com o Vasco, né? E ser aquela peça de reposição, né? Para ser aquele goleiro ali que vai brigar por posição com o Ivan pelo gol do Vasco. Como já falei diversas vezes, o meu favorito, o Ivan, sem sombra de dúvida. Um goleiro ali que começou muito bem na Ponte Preta, foi comprado pelo Corinthians, tem passagens aí pela seleção brasileira, né? Foi convocado pelo Tite, mas enfim, né? O Ivan tá emprestado. A gente não sabe aí como vai ser essa temporada dele. E agora, com a chegada do Léo Jardim, a gente tem 2 goleiros de alto nível, né? A gente tem 2 goleiros ali que podem estar brigando pela posição, de forma sadia, de forma ali com certeza inteligente, e a gente ter aí, né, um goleiro com certeza que vai dar conta do recado nessa temporada de 2023. Informação que a gente tem também é que o Vasco já tem um zagueiro fechado, né? O Vasco aí que negociou, sondou, né, a possibilidade de alguns jogadores nos últimos dias, como o Rodrigo Moledo, lá do Internacional, o Sérgio Barreto, joga no Independente da Argentina, né? Os 2 clubes, tanto o Independente quanto o Inter, negaram negociações, né? Os 2 ali falaram que o Vasco fez apenas sondagens pelos atletas. E ontem à noite conversei mais uma vez com o Zé Colmeia, meu irmão Fernando, né? Ele cravou para mim: Mário, Vasco vai contratar o Manu Capasso. Parece que a negociação voltou, né, a pegar fogo, né, voltou ali a esquentar, e o Vasco ali teria aceitado fazer o pagamento, né, em apenas 2 parcelas pelo zagueiro argentino, né? Entre o Vasco e o Atlético de Tucumã já estava tudo certinho ali, o valor que é de 12 milhões de reais, a negociação entre o Vasco e o jogador também já estava dada como certa, né? O jogador está muito descontente lá no clube argentino, ele quer vir jogar no futebol brasileiro, ele está muito feliz com essa proposta do Vasco, e por esse motivo, né, parece que o Vasco aí se dedicou a pagar o valor ali pedido pelo Atlético de Tucumã de 12 milhões de reais em apenas 2 parcelas, né, de 6 milhões de reais cada, para poder tirar o jogador de lá. Então parece que esse será o novo zagueiro do Vasco aí para fazer dupla de zaga com o Léo aí para a temporada de 2023. E aí vai ficar faltando, né, aqueles 2 jogadores, um volante e um camisa 10. Informação mais uma vez do Zé Comé é que o Souza pode ser esse volante do Vasco, mas ele não chega agora, ele só deve chegar no meio da temporada, porque o contrato dele lá com o Besiktas só vence no mês de junho. E aí, obviamente, a gente fica naquela incógnita. Quem será que o Vasco vai trazer agora? Mais uma vez, vou cravar para vocês, o jogador que o Vasco quer, o jogador que o Barbieri quer é o Leonaldo, da Ponte Preta, mas a Ponte Preta tá fazendo jogo duro, né? A Ponte Preta não quer liberar o Leonaldo ali, né, pelos valores que o Vasco tá querendo pagar, que é 1,5 milhão de reais por 80% do passe do jogador e mais 1,5 milhão de reais por metas atingidas pelo atleta aí nessa temporada de 2023. Então a negociação tá um pouquinho travada, tá um pouquinho ali devagar, mas o Vasco não desistiu da negociação, né? O Vasco segue tentando aí a liberação desse menino, né? Desse jovem Leonaldo de apenas 21 anos. E o camisa 10, a gente infelizmente aí segue nessa incógnita, né? Segue sem saber quem será. O Vasco tentou o Papo Gomes, jogador argentino que joga no Sevilha. O Vasco fez sondagens por Franco Fagundes,
Manuel Reynoso, pelo outro argentino, que agora me foge o nome também, mas até agora essas negociações seguem estagnadas, porque uns valores altíssimos, né? Outros porque os clubes não querem liberar, caso do Papo Gomes lá no Sevilha. Então o Vasco segue monitorando, segue buscando opções no mercado, mas é uma posição muito escassa, né? Uma posição muito difícil e por esse motivo, né, o Vasco aí não está querendo trocar os pés pelas mãos para acabar não dando um tiro no escuro, né? Não errando e não gastando mais dinheiro do que deve na contratação desse jogador. Então é aguardar, é esperar e torcer aí para que nos próximos dias, nas próximas semanas, o Vasco consiga aí atingir a meta de trazer mais esses dois reforços, um volante e um camisa 10, para poder fechar o grupo para o Carioca e aí entender quais serão as necessidades para o Campeonato Brasileiro ali logo antes da competição se iniciar. Beleza, rapaziada? Então mais uma vez pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito e quem puder também compartilhar, a gente vai ficar muito agradecido. Beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!